Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para aprender um pouco mais da Palavra de Deus e mais um Lições para a Vida Cristã. Essa semana nós vamos estar estudando a lição do Rico e do Lázaro, parte 2, que ficou de ser passada para vocês. Estamos aqui hoje com o irmão Henrique, voltou para fazer a lição conosco, né? Olá, meus queridos irmãos, feliz sábado a todos. Fiquei alguns dias aí de férias, mas agora estou de volta. Que Deus abençoe a todos. E também temos o prazer de ter a companhia aqui do nosso irmão Clodoaldo novamente. Olá, meus queridos, graça e paz a todos. É um prazer estarmos aqui e que Deus possa nos abençoar, possamos entender essa tão importante parábola. O verso áureo da nossa lição diz assim: Abraão, meu pai, orou ele, tem misericórdia de mim. Lucas capítulo 16, versículo 24. Então nós vamos estudar um pouco mais sobre essa parábola do rico e do Lázaro e ver alguns aspectos diferentes que nós possamos tirar de lição para a nossa vida. Mas antes de nós começarmos o estudo da nossa lição, nós vamos fazer uma oração e pedir a guia do Espírito Santo. Santíssimo Deus e Pai que está no céu, estamos na sua presença, Senhor, neste momento que vamos abrir a sua palavra, estudar as suas verdades, que o Santo Espírito possa orientar e também abrir o nosso coração e a nossa mente para que possamos entender. Abençoe todos que estão junto conosco, estudando essa parábola, em nome de Jesus. O verso áureo, como já lido anteriormente, diz: Abraão, meu pai, orou ele, tem misericórdia de mim. Lucas capítulo 16, versículo 24. Na verdade, hoje nós estamos continuando, né? A parábola aqui do rico e Lázaro. Nesse momento aqui nós estamos vendo que Lázaro aqui tem... Lázaro não, o rico, né? O rico aqui tem uma conversa com Abraão. Né? E a oração dele é assim, ele se dirige diretamente a Abraão. Em vez de se dirigir a Deus, né? Ele se dirige a Abraão. Então nós vamos ver no decorrer da lição aqui por que dessa oração falando com Abraão ali. Por que Jesus ilustrou essa conversa do rico com Abraão? Interessante que o começo da lição já vem trazendo isso, né? O começo da lição vem trazendo essa discordância. Porque Jesus ensinou a orar como? Em nome de Jesus. Orando a Deus, pedindo em nome de Jesus. Então nós temos que orar sempre de pedir nossas petições a Deus. E o rico aqui, ele pediu para Abraão, né? E nós vamos entender o porquê ele fez isso. Tinha um motivo para ele fazer isso. Mas em contraste com ele, a lição traz outra pessoa, que foi o ladrão na cruz, né? A lição traz um contraste aqui para nós do pedido do rico para Abraão e do pedido do ladrão na cruz para Jesus, né? Eu acho interessante, né, essa história aqui, isso que está escrito na Palavra de Deus, porque a gente conhece aquele homem rico como, de certa forma, sendo um homem bom. Porque na lição passada a gente estudou que ele procurava fazer as coisas certas. Ele, de certa forma, era fiel, só que ele não fazia tudo o que ele tinha conhecimento. Então, ele não era fiel nas pequenas coisas. Mas ele procurava ser uma boa pessoa, procurava ter uma boa reputação e entre outros. Só que ele conhecia Jesus e sabia o que era certo. E é interessante esse paralelo aqui que a lição faz pra gente, porque o ladrão da cruz, ele era uma pessoa totalmente errada. Ele andava errado e chegou até aquele momento ali. Mas quando ele viu Jesus na cruz, ele reconheceu que Deus, então, ali, Jesus, era seu Criador, era seu Salvador. Diferente do rico, que ele conhecia a Deus, sabia das profecias, sabia das Escrituras, e mesmo assim, nessa figura ilustrativa aqui, quando Jesus conta ali para as pessoas, né, para a multidão, ele quis reconhecer Abraão como alguém mais importante do que Deus. Porque eles tinham um costume naquela época, né, os irmãos, se a gente lê no contexto da Bíblia, fala que, eu sigo as leis de Moisés. Meu pai, isso, sou filho de Abraão. Então, eles tinham muito essa tradição, né? Tanto é que Jesus falava assim, se vocês fossem filhos de Abraão, teriam as obras dele. E aqui ele tenta pedir ajuda para Abraão como se Abraão fosse o salvador dele. O interessante é que o povo de Israel, eles eram conhecidos, o Deus de Israel, por outras nações e por eles mesmos era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Porque Abraão mostrou Deus, revelou Deus, o caráter de Deus ao mundo. Então era conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E não era errado, porque Deus era Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e se manifestou grandemente para Abraão ali. Só que o problema foi que eles fizeram disso e esqueceram de Deus, né? Eles colocaram Abraão em tamanha importância como se fosse equiparado a Deus. Então para eles era assim, não, eu sou filho de Abraão, então eu
posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque eu tenho o sangue de Abraão correndo nas minhas veias, eu sou melhor do que aqueles outros, né? A minha descendência de Abraão, então eu sou melhor do que aqueles. E eles não entenderam que a verdade é que Abraão serviu a Deus, né? E é o Deus que eles deveriam servir também. Exatamente. Nós vimos na lição passada que a gente é um complemento, né? Então a gente sempre tem que lembrar da passada, né? A gente viu na lição passada que Jesus usou a linguagem deles lá, né? Então a crença deles lá na época. Então aqui Jesus continua contando essa parábola e fazendo essa ilustração da mesma forma. Porque, como os irmãos disseram aqui, qual que era a crença deles? Nós somos filhos de Abraão, então Deus fez o concerto com Abraão. Então a promessa que Deus fez a Abraão é o quê? Que Abraão e sua descendência iam herdar essa terra. A salvação era para Abraão e sua descendência. Então Jesus usou esse pensamento, essa crença deles, né? Então por isso que essa conversa aqui do rico aqui com Abraão, eles entenderam bem lá na época. Por quê? Porque ser filho de Abraão, ser da descendência de Abraão, para eles era muito importante. Só que Jesus colocou essa ilustração aqui dizendo assim, que esse não é o ponto principal, ser filho de Abraão, né? Conversou com Abraão, mas Abraão dirigiu ele aonde? Para onde? Qual que era o principal? Não era ser filho de Abraão, não era o parentesco ali que era o principal. Abraão dirige a ele ao principal, que nós vamos ver aqui no decorrer da lição, né? Dirige ao ponto principal, que não é o parentesco. Agora, a comparação aqui com o ladrão da cruz é bem pertinente, porque o ladrão da cruz, ele se dirige ao que pode salvar, né? Ele fala assim, Senhor, lembra de mim quando estiver no seu reino. Então a conversa do ladrão da cruz aqui é com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, com o Salvador, aquele que podia salvar. E a conversa do rico aqui na parábola é com Abraão, porque ele confiava no parentesco. Mais pra frente na lição é interessante que depois que o rico ali fala sobre isso, ora, né, ali para Abraão, faz essa reclamação direta ali, e ele não tem resposta, ele não alcança aquilo que ele consegue, ele já começa a se desviar. Para começar, que ele tá errado aí, né? Ele viu que ele não tinha oportunidade e já se esqueceu de Deus e tentou com Abraão. Não deu certo com Abraão, ele já começou a pensar assim, se eu tivesse mais oportunidade, se fosse pregado para mim de forma mais direta, que eu entendesse melhor, né? Como se Deus fosse aparecer pra gente e falasse assim, olha, o que você tá fazendo, você tem que mudar. De certa forma, Deus faz isso. A gente tem as leis e os profetas para quê? A gente tem o testemunho da palavra de Deus para quê? Para a gente entender todas essas coisas. Um ponto importante que a lição traz para nós é que justamente aquilo que o rico usava para se defender era aquilo que acusava ele, né? Ele usava para se defender o quê? Eu sou filho de Abraão, pai Abraão, lembra de mim, né? Ele usava isso para se defender. Não, eu sou descendente de Abraão, então assim, eu tenho que estar num lugar melhor, porque foi prometido. E era isso que acusava ele, porque Abraão falou assim, você é meu filho, Abraão quis dizer para ele, você é meu filho, então você tem conhecimento. Por que você não usou esse conhecimento? Então ele fala assim, não, mas se me fosse dado claro conhecimento, ele tinha esse conhecimento ao alcance. Se ele não conhecia, ou se ele não quis, é porque ele não buscou, mas por ser filho de Abraão, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia as leis de Deus, tinha a mensagem dos profetas para ele, que ele tinha acesso. Então assim, aquilo que ele usava como desculpa para se safar do lugar onde ele estava, era aquilo que acusava e colocava ele naquele lugar. Exatamente. E tem um ponto importante da parábola também, que nos mostra que é muito interessante, porque o rico ali, ele, pela parábola, né, pela ilustração da parábola ali, ele reconheceu demasiadamente tarde, né? Tarde, depois de morto já, ele queria dizer, eu sou filho de Abraão, né? E na parábola fala assim, que ele, na conversa com Abraão ali, ele fala assim, pai Abraão, manda, né, que volte um dos mortos ali, o Lázaro, volte para... Eu tenho bastante irmãos, né? Eu tenho alguns irmãos ali, volte para avisar eles, para eles não caírem na mesma condenação minha, né? Mas demasiadamente tarde. Ele reconheceu, mostra a parábola que ele reconheceu que ele estava errado, mas demasiadamente tarde. Diferente do ladrão da cruz, né? Que antes de morrer, reconheceu Jesus. E ele fala para Moisés, né? Para Abraão, né? Manda lá Lázaro para avisar meus irmãos, e a resposta de Abraão aqui para ele é uma resposta que ecoa para nós até hoje, né? É assim, se eu mandasse os mortos, qualquer um, nem que Moisés ressuscitasse, que eles tinham uma estima por Moisés, não adiantaria. Por quê? Porque eles têm a palavra de Moisés, eles têm a palavra de Abraão, eles têm a história dos profetas, eles têm tudo. Se eles não fazem, é porque não quer.
Não adianta vir um morto ressuscitado, por mais importante que seja, e falar. Eles têm o direito de escolha e eles escolhem não obedecer a Deus. Né? Exatamente. Interessante, né, meus irmãos? A gente comentando dessa situação ali onde ele pede, né, ele reconhece, né, que ele estava errado, e então ele pensa, né, nas outras pessoas, nos irmãos dele, né, e pede para enviar alguém para conversar com eles e falar assim, ó, vocês têm que melhorar de vida, se arrepender dos seus pecados, porque o lugar que eu tô aqui não é bom, eu tô sofrendo, não tá sendo gostoso ficar aqui. Só que como os irmãos falaram, né, eles tinham as leis e o profeta. Eles tinham um testemunho de todos os protagonistas ali da Bíblia, do Velho Testamento. E mesmo assim, eles não ouviram, continuaram negligentes. E a gente lembra da história de quem? Quem que foi ressuscitado por Jesus? Lázaro. Então Jesus, cumprindo a profecia, depois o nosso pastor Clodoaldo vai comentar, cumprindo a profecia ali, ressuscita Lázaro. E o que acontece? Nada muda. Eles olham para Lázaro, mas depois eles ficam com vontade de quê ainda? De matar Lázaro. Então Lázaro foi ressuscitado por Jesus, um milagre vivo, ambulante. Lázaro pregava de Jesus, falava, olha, quem me ressuscitou foi Jesus, e se você estiver com Jesus, ele vai te transformar, ele vai mudar a sua vida, e a gente vai alcançar então, né, a eternidade. E o que eles pensavam somente? A gente tem que matar Jesus e matar Lázaro, que olha as coisas que eles estão fazendo. É interessante essa comparação, né, que a parábola que Jesus conta ali é o rico e Lázaro, né? E Jesus exatamente ressuscita Lázaro, né? E na ressurreição de Lázaro ali, a gente percebe assim, que a parábola que Jesus contou, a experiência ali, a história, a ilustração que Jesus colocou ali, estava exato correto. Né? Que Jesus depois ele demonstra que estava correto. Ressuscita Lázaro, e depois agora eles tinham Moisés, os profetas, e Lázaro ressuscitado. E mesmo assim não deram ouvido a Lázaro, nem para Moisés e os profetas. Por quê? Não reconheceram Jesus como Messias. Mesmo ele tendo ressuscitado Lázaro, não reconheceu. Então é correta a ilustração de Jesus e mostra para nós hoje que o ponto principal que nós temos para nos dirigir, para nos ligar, para nos conduzir à salvação é a palavra de Deus. O interessante é que a lição traz no final, né? Depois nós vamos voltar nesse ponto, mas no final da lição traz para nós esse ponto, né? Que fala para nós que por que Jesus vai destruir os ímpios? Porque eles não iam ser felizes naquele lugar. E por mais que desse tempo para eles não iam se arrepender e não iam querer voltar a Jesus. Então eles iam viver eternamente numa vida de tristeza. Por quê? Porque eles não iam querer ficar com Jesus. Porque eles tiveram toda a oportunidade, toda a chance de escolher a Deus, né? E não quiseram. Então eles iam para o céu, num lugar, viver um lugar de tristeza. Por quê? Porque eles não querem fazer aquilo que é a vontade de Deus. Eles não iam ser felizes naquele lugar, porque aquele lugar não agrada a eles. E é isso que Jesus mostra aqui, né? Jesus mostra que por mais que ressuscitasse Lázaro, por mais que desse todo o tempo do mundo, essas pessoas que não querem, elas não vão se arrepender. Exatamente. Tem uma experiência interessante desse ponto aí, que Jesus, né, a gente sabe que pela profecia, o tempo de Israel literal, foi até o ano 34, né? E antes um pouco daquele ano, Jesus ali, profetizando já que Israel ia ser desligado do povo de Deus, disse assim, o que mais eu poderia fazer pela nação, né? O que mais eu poderia fazer que eu não tenha feito? Então deu toda a oportunidade, fez tudo o que tinha que fazer por eles, e mesmo assim eles rejeitaram. Porque é maravilhoso como Jesus ele faz na teoria e na prática, né? Então ele fala essa parábola teórica, né, na teoria, e as pessoas entendem, alguns compreendem. E ele mostra ainda que a desculpa deles, alguns poderia ser não, mas assim, faz mais por mim, né? Mais claramente, manda Lázaro lá e tal. Então Jesus fala assim, esse é o problema, então ressuscita Lázaro. E mesmo assim eles escolhem não obedecer. Então Jesus olha e fala assim, o que mais eu poderia ter feito, né? Eu fiz de tudo, até ressuscitar, ressuscitei, e mesmo assim vocês não acreditam. Então é complicado. Na realidade, meus irmãos, a questão é que a gente é muito egoísta, né? Porque aqui, nessa parábola, Jesus ilustrando ali, é algo somente ilustrativo, algo que não existe. Porque ali o rico, ele se arrependeu, ele entendeu a sua loucura quando? Quando ele estava ali no Hades, né? Que eles dizem ali ser o inferno. Mas a gente sabe que isso não existe. O tempo para nós nos arrependermos é hoje. E é o agora. E muitas vezes a gente fica pensando assim, né? Assim como o rico aqui falou também, mas se eu tivesse tido mais tempo.
Ah, se eu tivesse tido mais oportunidade, fosse mais direto comigo. Mas na palavra de Deus está escrito, não foste fiel no pouco, como pode ser então fiel no muito? Ou se for fiel no pouco, será fiel então no muito. Então, Deus, ele é soberano em sabedoria e ele tem misericórdia e paciência com todos nós. E a gente fica dizendo assim, mas se eu tivesse tido mais oportunidade. Mas a gente lê na Bíblia, com poucas palavras, a gente já entende que hoje, se a gente abrir o nosso coração e escutar a voz do Espírito Santo e pedir o arrependimento sincero dos nossos pecados, a gente vai começar e aceitar Jesus como nosso Salvador, a gente vai ali caminhando junto com Cristo. É algo simples, mas da mesma forma, o essencial, é tudo que nós precisamos. Simplesmente escutar a voz de Deus no nosso coração e não endurecer. Então, não existe algo que Deus possa fazer a mais por nós. Porque, assim como os irmãos comentaram, mesmo que fosse dado mais tempo para os ímpios, mesmo que fosse dado mais tempo para nós, que somos egoístas e orgulhosos, nada mudaria. E essa é a questão, porque com pequenas coisas a gente não aceita Deus, como que com grandes maravilhas a gente vai aceitar? Igual foi ali com os judeus da época, viram Lázaro e mesmo assim nada mudou. E tem uma pergunta aqui na nossa lição que nos pergunta assim: que experiência nós podemos tirar da conversa do rico com Abraão? Que experiência nós podemos tirar dessa conversa que Jesus ilustrou ali, do rico com Abraão? Nós podemos tirar a experiência, assim, para nós, na nossa vida hoje, que Deus dá para nós oportunidades, né, de nós sermos pessoas melhores, né, de transformar o nosso coração. Ele dá oportunidade. E nós temos que aproveitar todas as oportunidades, né? Porque se nós negligenciarmos as pequenas oportunidades, não vamos estar preparados para as maiores. Então, toda oportunidade que Deus nos dá, né, por exemplo, talvez ele dê uma oportunidade assim, alguém perto de você está precisando, necessitado, né? E se você não ajuda, passa por alto, ele não vai te dar uma responsabilidade maior. Então, nas pequenas, nós temos que fazer, cumprir o nosso dever. Porque essa parábola mostra para nós, não que todos os ricos vão se perder, que o dinheiro, né, que ele tem dinheiro vão se perder, não. Mostra para nós essa parábola é que Deus, ele pesa ou julga aquilo que nós fazemos com a oportunidade que nós temos, né? Deus nos dá dons, um dos dons é dinheiro, é riqueza, mas ele quer saber o que nós vamos fazer com isso, né? Essa pode ser para a nossa salvação ou para a nossa perdição. Depende do que nós vamos fazer com esse dom que Deus nos dá. Então nós temos que aproveitar toda a oportunidade para sermos pessoas melhores que Deus nos dá, né? E está firmado aonde? Qual que é a direção que nos direciona para ser pessoas melhores? A palavra de Deus, né? Os profetas e Moisés, os testemunhos. Amém. E voltando agora no comentário do Juninho, do nosso irmão Clodoaldo, né, Júnior, que eu lembrei. Então, é assim, né? Se nós não conseguimos ser fiel no pouco, como seremos então felizes no céu? Porque foi o comentário que o nosso irmão Júnior havia colocado. Porque aqui na terra, meus irmãos, essas pequenas coisas, o que Deus nos pede, é o que faremos eternamente. Nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos e nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, é tudo aquilo que Deus nos pede hoje e vai continuar pedindo eternamente. Então, se a gente não consegue ser fiel nisso, realmente a gente não vai ser feliz no céu. Amém. Para finalizar, então, estamos chegando ao fim de mais uma lição, né? E para finalizar essa lição, recapitulando, nós estudamos essa parábola do rico e o Lázaro, né? E nós vimos na primeira lição que o eixo, a parte central que Jesus quis passar ali naquela primeira lição é que nós temos que aproveitar nossas oportunidades enquanto é vida. Porque depois que morre não há tempo para mais nada, né? Não tem tempo. Abraão fala ali para Lázaro e para o rico que o destino dos dois estava selado. Um para a vida eterna e o outro para vergonha e perdição. Então, assim, nós temos que aproveitar nossas oportunidades enquanto é tempo. E nessa segunda parte mostra para nós que nada vai salvar nós a não ser Jesus. Não vai salvar nós, igreja, ser filho de pastor, ser amigo de pastor, é você frequentar a igreja todos os dias, você ser do Israel espiritual hoje, não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é a sua comunhão diária com Jesus, né? Nós temos que aproveitar nossas oportunidades, porque o rico tinha oportunidade das pequenas coisas. Não adianta ele falar que não tinha oportunidade de fazer o bem, porque o Lázaro estava na porta da casa dele todo dia ele tinha oportunidade de ajudar aquela pessoa, né? Então, assim, nós temos que fazer enquanto é vida. É isso que a lição traz para nós. E a lição traz para nós que nós temos que escutar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos mostrar qual que é o caminho da salvação.
E cada vez que nós escutamos a palavra de Deus, nossa luz vai crescendo, nossa responsabilidade vai crescendo. E é isso que vai nos tornar uma pessoa feliz para entrar no céu, né? Estar no céu feliz. Eu escutei uma frase essa semana, né? Não vou saber reproduzi-la, mas ela quer dizer mais ou menos assim: ser cristão não é você ir à igreja, né? Ou fazer parte de uma igreja, ou você postar coisas bonitas, né? Na rede social, na internet, ou você falar coisas bonitas. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Isso é ser cristão, né? Então nós temos que ser semelhante a Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? Com os bens que eu tenho, com a posse que eu tenho, com as oportunidades que eu tenho, o que ele faria? Se eu estiver fazendo a mesma coisa que ele faria, isso é ser cristão, né? E isso é herdar a salvação. Porque o único que pode nos salvar é Jesus Cristo. Não importa parentesco, né? Como o irmão Júnior disse, parentesco, igreja, eu faço parte dessa igreja, eu sou daquela igreja, é a igreja de Deus, Não, o que nos salva é Cristo. É ser semelhante a Cristo Jesus. E qual o meio que Deus deixou para nós para nos conduzir até Cristo? É a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos conduz até Cristo e nós devemos orar sempre para o Espírito Santo abrir nosso coração e nossa mente e nos convencer que nós necessitamos de Cristo Jesus para a salvação. Estamos chegando ao fim de mais um semestre de estudo da nossa lição também, né? A lição sobre as parábolas de Jesus. A semana que vem já vai ser a lição lição 1 da próxima lição, né? Que também é sobre as parábolas de Jesus. Então nós vamos continuar estudando as maravilhosas parábolas de Jesus. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Algum de vocês quer deixar algum recado? Eu quero deixar um abraço a todos, né? Que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando sempre. E quero deixar hoje um abraço especial para os meus netos, né? Amiel e Milena, que estão lá no Pará. Que Deus possa ajudar e abençoar eles lá no Pará. Eu quero somente agradecer às pessoas que assistem, né? Eu digo para todos vocês, meus irmãos queridos, que a gente fica muito contente quando a gente vê alguns comentários aí no YouTube, quando a gente vê as curtidas, quando a gente escuta que vocês estão nos assistindo, né? Que o pessoal mais próximo da gente, algumas vezes fala assim, ou manda foto, né? Fala assim, olha, eu estou assistindo a lição, ficou muito bom, obrigado, Deus abençoe. Queria mandar um abraço para vocês. Vocês sabem quem são vocês. Então que Deus possa abençoar a vocês, todos, e que possamos orar, meus irmãos, para que o trabalho, né, Cristo, possa ser levado a todas as pessoas. Amém. Também queria deixar um abraço especial para o meu sogro, né, Paulo. Que Deus possa abençoar o senhor e sua família e que o senhor possa continuar acompanhando o nosso canal e assistindo as lições. Amém. Estão todos também, meus irmãos, convidados para o nosso congresso que nós vamos ter em São José do Rio Preto, em dezembro, 19, 20 e 21. O título do nosso congresso é Minneapolis, 1888, um bálsamo para o seu povo. Estão todos convidados para o nosso congresso. Para mais informação, entre em contato. Vai estar o telefone aqui embaixo das pessoas responsáveis. Entre em contato conosco, que nós vamos estar passando mais informações. Quem puder também ajudar nosso trabalho financeiramente, nós estamos começando o trabalho, precisamos de ajuda. A nossa chave Pix vai estar aqui também. Toda ajuda é bem-vinda e que Deus dê em dobro a todos aqueles que colaboram com o nosso trabalho. Quem puder curtir, compartilhar, ajuda bastante também no nosso trabalho. E até o próximo Lições para a Vida Cristã. Amém.